Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de numeral 12, verso de número 1, em nome de Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso número 1. Eu pensei a princípio em comentar no livro de João, no versículo de número 1 do capítulo 11, mas eu vou falar um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo-se que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem a ele, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio uma luz, iluminou a prisão, e tocou o lado de Pedro, através do anjo do Senhor, e despertou-o. Então, e disse: levanta-te. Então as cadeias caíram da mão, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E assim fez Pedro. E disse mais: põe-te de pé, veste a tua capa e segue-me. Então, saindo, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredou por uma rua, e logo adiante o anjo do Senhor apartou-se dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Toma o teu assento em nome de Jesus Cristo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1, o Dr. Lucas, que tem a oportunidade de monografar Atos, por mais que o livro de Atos fala a respeito da conversão de Paulo, a respeito da missão que ele fez, das suas viagens missionárias, de tudo quanto Deus fez por intermédio do apóstolo Paulo, por mais que o livro de Atos traga uma síntese da biografia de Paulo, quem escreve esse livro é o Dr. Lucas. Lucas é que tem a oportunidade de monografar Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 1, no verso 1 do livro de Atos, nós encontramos um evento um tanto quanto complexo, porque a gente percebe que 2 autoridades estão em conflito. A primeira autoridade aqui é a autoridade governamental, Herodes, que tipifica e simboliza e que representa o governo judaico. E a segunda autoridade é a igreja, representada por Pedro, que vai ser aprisionada. A Bíblia diz que naquele tempo, Herodes, tendo ira contra a irmandade, contra a igreja primitiva, contra a igreja que pregava o genuíno evangelho, Herodes toma uma decisão. Ele manda prender crente, maltratar crente e judiar dos crentes. O versículo 1 do capítulo 12 vai ser bem claro nessa introdução da mensagem. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes falou: prende os crentes e maltrata eles. E os soldados que receberam a ordem de Herodes não tardaram em cumpri-la. Começaram a prender os crentes e maltratar os crentes. Os crentes naquela época, eles não eram acariciados, eles não eram bibelô, eles não eram idolatrados. Ser crente naquela época era renunciar à própria vontade para viver a vontade de Deus. E uma vez que alguém professava a fé em Jesus, ele era chamado de cristão. E por que eram chamados de cristão? Porque eles pareciam com Cristo e eles tinham um comportamento semelhante ao comportamento de Cristo. E por esse motivo eles são chamados de cristão. E esses cristãos da antiguidade, da igreja primitiva, eles começam a sofrer uma retaliação pelo sistema governamental. Herodes, ele manda prender os crentes e maltratar os crentes. Então, crente antes não cantava hip hop,
Crente antes não usava alagador na orelha. Crente antes não andava de sunga na praia, de biquíni no clube. Crente antes era diferente. Crente antes ele pagava um preço. Quem olhava para um crente dizia: esse aí está aqui, mas mora no céu. Esse aí está aqui, mas ele é do céu. Aleluia. E tendo esse perfil diferenciado, tendo essa característica diferenciada, a igreja primitiva ela incomodava. Onde os crentes pregavam, a população ficava impactada pelo poder da palavra, pelo comportamento moral, impactada pela autoridade que a igreja tinha. E por esse motivo, Herodes decidiu perseguir crentes. Preste atenção. E o verso 1 do capítulo 2 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes maltratar os crentes, maltratar a igreja. A igreja ela começou a ser maltratada pelo governo de Herodes. Herodes falou: maltrata os crentes, judia desse. Mas judia bastante, porque assim talvez eles param de adorar. Mas antes de pregar, eu vou te contar um segredo. O crente não funciona com bajulação. O crente não foi projetado para ser idolatrado. O crente não foi desenhado para ser ovacionado. O crente não foi criado para ser adorado. O crente foi criado para passar pela fornalha, mas não queimar. Passar pelo deserto, mas não morrer na areia seca. Cair na cova do leão, mas o leão tem que jejuar. Enfrentar o mar, mas o mar tem que abrir. O crente foi criado para ser jogado na cova e o leão ficar olhando e dizer: essa carne é santa, essa carne é consagrada, nessa carne eu não toco. O crente foi criado para ser empurrado na fornalha e o fogo se detém e diz: não tem como queimar esse aí, porque o que está nele arde mais do que eu. Aleluia. O que está nele encandeia mais que eu. O crente foi criado para caminhar no deserto, mas o sapato cresce no pé, a roupa cresce no corpo. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, maná cai do céu, a água sai da rocha. O crente foi criado para ser inserido dentro de Babilônia, mas dentro de Babilônia o crente não dobra no toque da buzina, não se curva diante da estátua de ouro, não se rende ao decreto real, porque o crente tem um perfil desenhado pela mão de Deus. E quando Deus desenhou o crente, Deus já desenhou dizendo: eu vou projetar para esse povo ficar de pé. Esse povo é um povo que não vai se curvar, que não vai se render, que não vai se deter. Então escute aqui, Satanás: perseguição não mata crente, calúnia não mata crente, difamação não mata crente. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais se retalha, mais a igreja cresce. Escute o que eu vou dizer aqui nesse congresso essa noite. Talvez tu diz: está faltando gente, tem pouca gente aqui. Deus preparou o cenário. O mundo espiritual está macio, o mundo espiritual está leve, porque Deus não conta com multidão, porque Deus não trabalha com quantidade. Lembra quando Gideão fez um exército? Deus olhou e falou: tem muita gente aí, Gideão. E se foi esse tanto de gente ganhar a batalha, vão dizer que foi o braço do homem que fez a vitória vir. Diminui o número de gente, separa só 300 e você vai para a guerra, porque pela lógica você não venceria. Só que eu não trabalho com lógica. Quem trabalha com fato é homem. Deus trabalha com fé. E eu vou te explicar que Deus não trabalha com fatos, porque se você olhar para a tua vida, os fatos dizem para você desistir. Mas se você olhar para Deus, a fé te diz: prossegue na caminhada. Se você olhar para o teu amanhã, os fatos te dizem: para de pregar, para de cantar, para de adorar. Mas se você olhar para Deus, a fé te diz: avança, prossegue. Pelos fatos, Isaac morreria. Pela fé, o menino desceu com vida. Pelos fatos, Israel pararia e morreria na beira do Mar Vermelho. Pela fé, Moisés deu passo e o mar se abriu. Pelos fatos, a muralha não cairia. Pela fé, Josué e Caleb rodeou e as muralhas caíram. Pelos fatos, a chuva não desceria. Pela fé, o moço de Elias foi 7 vezes na beira do monte e viu uma nuvem do tamanho da mão do homem.
Golias venceria Davi, mas pela fé Davi arrancou a cabeça do gigante. Pelos fatos, o templo de Egon não seria derribado, mas pela fé Sansão empurrou as colunas e o templo caiu. Pelos fatos, Gideão jamais venceria, mas pela fé Gideão sacrificou o segundo boi, quebrou o poste de Baal, adorou a Deus e instaurou no arraial que só Deus é o Senhor. Agora, Juarez, por que você está dizendo isso? Na introdução da tua mensagem, eu quero que você entenda que Deus não trabalha com fato, Deus não trabalha com quantidade, Deus não trabalha com tamanho, Deus não trabalha com etiqueta, Deus não trabalha com anel, com diploma, Deus não trabalha com gravata, com paletó. Deus trabalha com quem tem fé, Deus trabalha com quem acredita, Deus trabalha com quem avança, Deus trabalha com quem fecha os olhos e acredita no sobrenatural. A Bíblia diz que se projetares tu algum negócio e se fores firme no teu propósito, verás a luz resplandecer sobre ti. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Independente do que o homem acha, quem te falou foi Deus. Independente do que o homem diz, quem te chamou foi Deus. Independente da torcida contrária, quem te levantou foi Deus. Independente de quem falou que não vai acontecer, Deus está dizendo: a porta não vai abrir, a porta já está aberta, e eu sou teu Deus e me garanto a vitória. A igreja sempre triunfará, a igreja sempre alavancará, a igreja sempre andará de glória em glória. Seja 3, seja 2, seja 2.000, seja 20.000, a igreja não está movida pelo braço do homem. Quem colocou essa igreja reunida aqui na rua não é o nome de um pregador, não é o nome de um cantor. Quem colocou essa igreja reunida aqui na rua é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Quem colocou você sentado aí, quem me trouxe aqui, é o dono da terra, é o dono do céu, é o Todo-Poderoso, é o Elohim, é o El Shaddai, é o Adonai, é a raiz de Jessé, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é a resplandecente e brilhante estrela da manhã, é o Alfa, é o Ômega, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, e ele já está presente. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça e vem comigo, por favor. A Bíblia diz que Herodes Antipas mandou perseguir a igreja. A primeira coisa que Herodes fez, mandou maltratar a igreja. Agora, quem é que pode parar ela? Quem é que pode deter ela? Quem é que pode privar ela? Quem é que pode calar a voz dela? Ela é eleita, ela é santa, ela é noiva, ela é imaculada, ela é comprada, ela é lavada, ela é remida, ela anda lentamente, mas ela tem um destino. Parece estar sozinha, mas ela tem um companheiro. Parece que não tem dono, mas o dono dela é santo. Parece ser solitária, mas é protegida, é cercada por um escudo. Tem diante dela um broquel, tem um guarda que não dorme, que não dormitará. Tem um Senhor que vela por ela. Quem é Ele? Ele é quem? Ele é aquele que conta os fios de cabelo da humanidade. Ele é aquele que conta os grãos de areia da praia. Ele é aquele que mede a distância entre os céus e a terra. Quem é Ele? O que Ele faz? Ele é aquele que entra no oceano e não molha a planta do pé. Quem é Ele? E o que Ele faz? Ele é aquele que conta as estrelas no firmamento e chama-as pelo nome. Quem é o noivo dela? O noivo dela é aquele que anda no fogo e o fogo não lhe queima. O noivo dela é aquele que chama a nuvem, faz da nuvem poeira dos pés e assenta no globo terrestre. Quem é o noivo dela? O noivo dela é o dono da vida, é aquele que chama a existência que não existe, é aquele que dá a vida, tira a vida, exalta, bate, humilha, levanta, enriquece, empobrece, abre, fecha, dá, toma, tira. Quem é o noivo dela? O noivo dela é aquele que chamou tudo e todos à existência. Quem é o noivo dela? O noivo dela é o santo, é o Senhor, é o digno de glória, é o digno de adoração, é aquele que encandeia o altar, é aquele que envolve
move o altar, é aquele que cerca o levita, é aquele que revela para o pregador, é aquele que unge a voz do cantor, é aquele que vai na frente da igreja militando a peleja, é aquele que é chamado de varão de guerra, poderoso na batalha. E essa noite eu estou sentindo a presença dele, a graça dele. E eu não digo isso para te empolgar, porque eu não sou um pregador que prega de acordo com o grito da igreja. Eu prego de acordo com a presença do Espírito. Eu não prego para poder motivar o povo. Eu não mando ninguém sacudir ninguém. Eu não mando ninguém cutucar ninguém. Porque se o Espírito Santo não te sacudir, não é o irmão do lado que vai te sacudir. Se o Espírito Santo não te incomodar e cutucar, não é o irmão do lado que vai te cutucar. Você só vai ficar na presença, porque enquanto você está na presença, o Espírito Santo tem a incumbência de tocar dentro de você essa noite, de arrancar a bagaceira, arrancar aquilo que não presta e derramar a glória e a graça, o poder dele sobre a tua vida. Uramanacanaraia, aleluia. Daqui a pouco tu vai ver porque Deus me chamou. Andai a Shel, Urai, vando céu, Uramandanaia sai. Vem comigo, por favor. Verso de número 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes é o governo. Herodes falou: prende os crentes. Eles estão pregando aí que Jesus é Deus. Eles estão pregando aí que Jesus é o Senhor. Prende os crentes e maltrata eles. Quando Herodes está prendendo os crentes e está maltratando os crentes, a Bíblia diz no verso de número 2 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos: fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Herodes mandou prender os crentes, e quando Herodes prende os crentes, ele manda passar ao fio da espada a Tiago. O que é passar no fio da espada? Olhe para cá que eu vou explicar. Herodes mandou um carrasco afiar a espada. O carrasco amolou a espada. Cantora Poliana mandou Tiago ajoelhar. Tiago ajoelhou. O carrasco colocou a espada no pescoço de Tiago. Passou a espada. A cabeça de Tiago ficou na mão do carrasco. O corpo de Tiago tombou. O sangue quente de Tiago derramou no pátio do pretório. O sangue de Tiago começou a entornar quando o carrasco passou a espada no pescoço. Tem gente que acha que quando alguém fala mal dele é luta. Tem gente que acha que quando alguém não cumprimenta é perseguição. Tem gente que acha que quando alguém critica a sandália, o sapato, o vestido, quando alguém não dá oportunidade, é perseguição. Larga a mão de ser pó de arroz, larga a mão de ser casquinha de ovo, larga a mão de ser tacinha de porcelana. Eu vou lhe mostrar o que é evangelho, eu vou lhe mostrar o que é perseguição. Os crentes daquela época não ficavam no Facebook postando foto mordendo a língua. Os crentes daquela época não ficavam no Instagram postando foto pagando de gatinho. Os crentes daquela época não estavam preocupados em gritar gol, eles gritavam era glória, aleluia. Os crentes daquela época não vestiam a camisa de Neymar, eles vestiam a camisa do Cordeiro e dizia: por ele eu morro, por ele eu sofro, a ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Eram pessoas que não tinham medo de perder a vida e que não valorizavam a própria vida. Antes, perder a vida por Cristo era motivo de alegria. Eram crentes que não eram interesseiros, eram crentes que não eram materialistas, eram crentes que não eram avarentos, capitalistas. Eles não tinham uma visão teísta. A visão era do céu: Deus muda nós. A visão era de cima: Deus converte nós. A visão era do alto: Deus salva nós de novo. Vem comigo, por favor. O corpo de Tiago cai pelo chão. A cabeça de Tiago fica na mão do carrasco. A espada pingando sangue. O corpo tombado. A notícia espalhou entre os judeus. Quando a notícia espalhou, a notícia que saiu foi a seguinte: mataram Tiago, que pregava que Jesus é o Senhor. Mataram
Mataram Tiago, que faz parte da seita do Nazareno. Mataram Tiago, que faz parte da seita do Galileu. Tiago morreu. Colocaram no Facebook da época, colocaram no Instagram da época, mandaram no Mensagem, mandaram no Zap de todo mundo, colocaram cartaz no meio da cidade. Quando o povão viu a notícia de que Tiago tinha morrido, o povo começou a gritar: Herodes é bom, Herodes é bom. Porque tem gente que gosta quando morre um profeta, tem gente que torce para morrer profeta, tem gente que não quer que quem prega a verdade fique de pé, tem gente que não quer que quem canta a verdade fique de pé, tem gente que não quer que quem chama o pecado pelo nome e diz que pecado é errado permanece. Já percebeu que quem prega a verdade não tem fã-clube? Já percebeu que quem prega a verdade tem pouco admirador? Já percebeu que quando a mensagem de autoajuda, debaixo dos comentários tem vários elogios, tem gente elogiando? Fala que divorciar não é pecado, fala que adulterar não é pecado, fala que Deus vai dar casa, fala que Deus vai dar carro. Você vai estourar na mídia, vai arrebentar, o teu nome vai ficar na alta. Mas se você começar a chamar pecado pelo nome, começar a dizer que Deus é santo, que Deus é Senhor, que igreja não é empresa, que evangelho não é negócio, que evangelho é uma ponte ligando o homem caído ao Deus que está de pé, que evangelho é uma forma de trazer a criatura para a presença do Criador. Eu estou sentindo Deus aqui. Que evangelho é uma forma de fazer o velho ser transformado em novo, o fraco fica forte, o caído se levantar, o imundo fica limpo. E essa é a proposta para essa cidade. A proposta desse congresso é: se você aceita Jesus, você pode não ter casa aqui, mas vai ter casa na glória. Se você aceita Jesus, você pode não receber um carro aqui, mas vai andar de carro de fogo na glória. A proposta é essa. Se você aceita Jesus, você pode ter inimigos na terra, mas vai ter o Espírito Santo como teu amigo, como teu companheiro. Ele vai andar contigo, não vai te abandonar. A notícia espalhou: Tiago foi executado. Mirem em mim, por favor. O corpo de Tiago tombou, imagine comigo, a cabeça na mão do carrasco, o sangue quente fervendo pelo chão do pretório. Quando a notícia espalhou, olha o que diz o verso 3: vendo ser isso agradável aos judeus, os judeus gostaram. Parabéns, Herodes, matou crente, continua matando, mata mais crente, porque nós queremos ver todos mortos. Os judeus gostaram do fato de Herodes ter mandado matar Tiago. Aí diz assim: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. Mas é aí que o negócio estreitou. Se Herodes soubesse quem era Pedro, não tinha mexido. Vou te contar um negócio. Fecha o teu olho, por favor. Antes de falar um pouquinho sobre Pedro, vou te contar um negócio essa noite. Pedro, ele era analfa de mãe e beto de pai. Pedro não conhecia nada de espada. Pedro não conhecia nada de teologia. Pedro não era fariseu e escriba como Paulo. Pedro não era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Pedro não estudou aos pés de Gamaliel. Pedro não era coletor de imposto como Mateus. Pedro não era contabilista como Judas. Pedro não era doutor como Lucas. Pedro não era escriba como Marcos. Pedro não era filósofo nem estatista como Abacuque. Aleluia! Emaravassai. Só que Pedro tinha um negócio diferente. E mexer com crente que tem negócio dá problema. Mexer com crente que tem aquele negocinho com Deus dá problema. Mexer com crente que ora para tomar água, crente que ora para comer, crente que ora para viajar, crente que ora quando levanta, crente que ora quando vai comprar. Sabe aqueles crentes que tudo ora? Sabe aqueles crentes que estão cantando, andando na rua e orando? Já viu aquele tipo de crente que ele toma um tuplicão, no lugar de xingar ele diz: ô glória, ele dá um glória a Deus. Crente que está mexendo com a marreta bate no dedo e diz:
glória. Crente que está dirigindo e alguém fecha no trânsito, no lugar dele xingar, ele diz, ó glória, e joga o carro para a direção e continua. Crente que quando está lavando vasilha, ela não sabe cantar, mas ela começa a lavar vasilha, a lágrima rola, e ela começa a cantar assim, é por causa da sua glória, e se é ruim porque não sabe cantar, mas dentro dela tem uma chama ardendo, dentro dela tem um negócio ardendo. Ou então ela começa, vai lá em casa, esquece o hino, mas dentro dela, já viu aquele crente que não sabe cantar, mas quando abre a boca, a lágrima rola na face, calabachúria, eramaná calabachúria, urabada calamandarai, emana calabachúria. Eu estou falando de gente que tem intimidade, gente que tem comunhão, gente que tem vida santa, gente que tem vida separada, não que Tiago não tinha, só que a intimidade de Pedro é diferente, a intimidade de Pedro é outra, e eu quero te convidar a vir comigo, por favor. Meu Deus, aleluia! Mais maravilhoso! Vem comigo, por favor. Mandou prender Pedro. Olha bem, verso de número 3. E vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tendenciando a apresentar a Pedro depois da Páscoa. Eu perguntei, Deus, por que Herodes mandou 4 escoltas, 16 soldados, para guardar Pedro? Por que você acha? Herodes prende Pedro, joga no cárcere, coloca 16 soldados à disposição, 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados. E eu falei, Deus, quem é Pedro? Já vou concluir. Pedro é analfa de mãe, beto de pai. Pedro, a única coisa que Pedro sabia era usar rede. O dia que o Pedro usou uma espada, Pedro fez algo tremendo. Pedro errou o pescoço e acertou uma orelha. O pescoço é maior que a orelha, mas Pedro era tão fraco no manuseio da espada que ele errou o pescoço. Fica aqui, passa, vem cá, por favor. Ele errou o pescoço e acertou a orelha. Ou você acha que Pedro queria cortar a orelha? Pedro queria cortar o pescoço, só que ele não sabia manusear, ele cortou a orelha. Ele era ruim de espada. Pedro não sabia usar a espada. Pedro não sabia ler nem escrever. Pedro não tinha um filactéria largado. Pedro não era doutor como Lucas. Pedro não era formado em bacharel em teologia como Paulo. Pedro não era contabilista, contador como Judas, coletor de imposto como Mateus. Pedro não era escriba como Marcos. E eu falei, Deus, por que Herodes mandou 16 soldados prender Pedro e guardar ele? Aí Deus falou comigo, Juarez, Pedro na terra é completamente desqualificado segundo o seu perfil, mas no mundo espiritual, olha quem Pedro era. Feche seus olhos. Pedro não sabia ler, mas Pedro estava com Jesus quando os pães foram multiplicados. Pedro não sabia contar dinheiro como Mateus, mas Pedro estava no Monte das Oliveiras quando Jesus flutuou e o rosto resplandeceu, o vestido ficou branco e Elias e Moisés apareceu. Pedro não tinha medicina como Lucas, mas Pedro andou sobre as águas quando Jesus falou, saia do barco, e Pedro saiu andando sobre as águas. Pedro não era doutor e mestre como Paulo, só que Pedro é aquele que foi lá no túmulo e viu que os lençóis estavam dobrados e que Jesus estava vivo. Pedro não era um homem escriba como Marco, só que Pedro é aquele que teve a oportunidade de ver Jesus transformando água em vinho, dando visão para cego, dando fala para mudo, audição para surdo, fazendo paralítico andar. Pedro estava com Jesus quando Lázaro de Betânia, depois de 4 dias, saiu do túmulo com vida. Pedro estava com Jesus quando Jesus entrou em Naim e ressuscitou o filho daquela viúva. Pedro estava com Jesus quando Jesus falou, entra aqui no quarto, fecha a porta, e Jesus falou com a menina, Tabita Tume, eu te ordeno, levanta, e a menina levantou. Pedro estava com Jesus quando Jesus mandou levantar 5 pães e 2 peixinhos e sustentou mais de 5.000 homens e mulheres. Sabe o que Deus me disse? Juarez, os diplomas da terra não valem nada
soldados, porque esse fanático de Pedro, ele vai falar que Jesus tirou ele daí, e para ele não falar isso, coloca a sentinela guardando. Pois bem, amado, agora Pedro está algemado. Olhe para cá, por favor. Parece que o crente não vai sair, né? Parece que o crente não sai dessa. Tem alguém olhando para você dizendo: agora eu quero ver ele sair dessa, eu quero ver ela sair dessa. Agora está tudo fechado, agora está tudo travado, acabou-se o jeito. E Deus está olhando você dizendo: onde é que tem dificuldade para mim? Qual é a dificuldade para mim? Qual é o lugar que eu não tiro meu servo de lá e não mudo o cativeiro? Qual é o problema que eu não resolvo? Qual é a luta que eu não posso fundar com ela? Alguém dizia: eu quero ver Pedro escapar, eu quero ver Pedro sair daí com vida. Pedro vai morrer. O que aconteceu? Pedro está algemado, acorrentado entre dois soldados. Aleluia! Entre dois soldados, pastor. Olha o que a Bíblia diz, verso número 4: e tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, com 4 soldados cada uma, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus em favor dele, por parte da igreja. Oh, aleluia! Mas antes de parar nas correntes, eu quero dizer o que estava acontecendo. Enquanto Pedro estava dentro do cárcere, guardado por 16 soldados, a igreja estava orando por ele, a igreja estava clamando por ele. Imagina comigo quem era a igreja. Vamos imaginar quem eram os membros da igreja. Vamos imaginar quem eram os membros daquela igreja. Eu imagino Lázaro de Betânia congregando naquela igreja. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue congregando naquela igreja. Eu imagino de Naim, a viúva de Naim congregando naquela igreja. Eu imagino um dos 10 leprosos congregando naquela igreja. Eu imagino Malco, que teve a orelha curada, congregando naquela igreja. Agora vamos imaginar a oração daqueles crentes. Eu imagino Lázaro de joelho e dizendo: Deus, eu sou Lázaro de Betânia, irmão de Marta, irmão de Maria. Eu estava morto, eu fiquei 4 dias sepultado, só que agora eu estou vivo, porque o teu filho me ressuscitou. E eu estou aqui de joelho, orando por Pedro que está preso. E quando Lázaro fala assim, eu imagino Maria levantando a voz e dizendo: eu sou Maria, eu sou irmã de Lázaro. É verdade, Deus, ele estava morto, mas agora está vivo. E eu imagino Marta interrompendo e dizendo: eu sou Marta, aquela que reclamava, aquela que murmurava. Só que agora nós estamos aqui, não é orando em favor de Lázaro, nós estamos intercedendo pelo nosso irmão Pedro, ele está preso. Quando eles oravam, eu imagino o coveiro Davi, o coveiro dizendo: Senhor, eu sou o coveiro da aldeia que fica fora de Betânia. Eu já tinha aberto a cova, eu já tinha preparado o buraco, eu estava esperando o corpo do filho da viúva chegar. Estava eu e meu companheiro, e o outro coveiro dizendo: é verdade, nós íamos sepultar o menino, nós íamos enterrar. E eu imagino o menino gritando: é verdade, Deus, já tinha flor no meu peito, já tinha algodão no meu nariz, já tinha algodão na minha boca, mas mamãe contou que o Galileu entrou, e quando o Galileu entrava em Naim, o meu caixão saía. O Galileu olhou para a mamãe, olhou para mim, olhou para a multidão, e o Galileu, alamandai, alamandou, uramandou, 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 undei que me candumbada, undei que me candumbada, abebina, abebina. Tá sentindo, uraia, tá sentindo, uraia, tá sentindo, uraia, tá sentindo, uramandou, uramandou, uramandou.
baixa, eu andava excluída, eu não tinha paz. Mas um dia eu ouvi que o teu filho estava passando. Eu entrei no meio da multidão, toquei no vestido dele, e a hemorragia que tinha 12 anos que vazava, parou de vazar. E agora eu estou aqui na igreja, de joelho dobrado. Não é por causa de hemorragia, é porque Pedro está preso. Liberta Pedro, visita ele. Quando a mulher fala assim, eu imagino Tomé. Ai, 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 Jeová. Ai, 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 Jeová. Obalabachúria. Eu imagino Tomé tomando a palavra e dizendo: Senhor, eu sou Tomé, eu sou o único que não tem direito de pedir nada aqui. Se alguém não pode pedir, sou eu, porque eu não acreditei que o teu filho é Deus. Eu duvidei, mas quando eu duvidei, Senhor, Maria chegou na porta, bateu na porta dizendo: ele está vivo, ele está vivo. 2 discípulos caminham de Emaús, um chamado Cleópatra, e Cleópatra grita: é verdade, eu vi ele no caminho de Emaús, ele entrou lá em casa. Curva a tua cabeça, vem comigo, por favor. Eu imagino Cleópatra dizendo: eu vi ele no caminho de Emaús, ele entrou lá em casa, é verdade. Aleluia, aleluia. Tomé toma a palavra de Senhor, viu Senhor, viu agora que Cleópatra testificou. Só que eu, Senhor, eu sou Tomé. Eu duvidei o tempo todo da divindade do teu filho. Eu duvidei o tempo todo que o teu filho é Deus. Eu duvidei o tempo todo que o teu filho é Senhor. E quando eu estava aqui, Maria bateu na porta, espancou a porta, dizendo que o teu filho estava vivo. E Pedro voltou dizendo: ele está vivo. Os lençóis estão dobrados e agora Pedro está preso, Senhor. Pedro está na prisão, faz alguma coisa. Mas antes de pedir para o Senhor libertar Pedro, Senhor, eu quero contar o que aconteceu naquela tarde. Era uma tarde de domingo, Senhor. Eu estava aqui dentro da sinagoga e eu disse: eu só creio que ele está vivo se eu ver a mão furada, se eu ver o lado aberto, se eu ver a marca de cravo na cabeça, se eu ver ele em pé na minha frente. Deus, eu estou aqui de joelho intercedendo por Pedro. Está vendo aquela parede ali, Deus? Eu imagino Tomé falando: está vendo aquela parede de 3 metros? O teu filho passou pela parede, vazou a parede, me mostrou a mão furada, me mostrou o pé furado, me mostrou o lado aberto. Assim como o teu filho passou pela parede, ele pode entrar no cárcere e libertar Pedro, porque eu sei que ele é Deus. Era uma igreja que orava, mas que orava embasada nos fatos. Era uma igreja que não tinha somente falácias, palavras. Era uma igreja que orava cheia de argumentos. Ela orava dizendo o que ela vivenciou. Ela orava testificando aquilo que ela presenciou. Era uma igreja diferente. Feche seus olhos. Quando os homens ajoelhavam para orar, não aparecia o cofrinho, porque a calça estava caindo. Quando as mulheres ajoelhavam para orar, não aparecia o seio, porque o decote era grande. Quando as moças entravam no templo, as pernas não estavam de fora, elas eram santas. Feche os seus olhos, por favor. Os pregadores não eram safadinhos, sem vergonhas, pilantras sem compromisso. Os cantores não eram mulherengos, eram pessoas santas. Trarei um renovo sobre a minha igreja. Visitarei esta nação, balançarei a figueira, assoprarei com meu hálito, limparei as tribunas, farei algo novo no meio do meu povo. Tenho pressa em avivar essa pátria, tenho pressa em derramar uma nova unção de sacerdote santo, de povo eleito, povo adquirido.
Nokofá, Berre, Equi, Nono, Paédica. Começarei pelas vossas casas, até chegar na minha própria casa, porque vos trarei santos das vossas casas para adorar na minha casa. Porquanto não permitirei que tenha dentro de vós dois sentimentos, um na minha presença, dentro da minha casa, e outro longe da minha casa. Porquanto sois povo meu, tanto aqui como lá, porque eu vos santifiquei para adorar o meu nome e exaltar a minha presença. Olhai, orai, vigiai, é chegado o tempo de um verdadeiro avivamento pairar sobre esta pátria. Eu mesmo levantarei homens valorosos, mulheres tementes, que abrirão a boca e falarão com veemência a respeito da minha santidade e com temor a minha presença. Sobre vós deixo a minha graça, sobre vós deixo a minha paz, a qual vos basta. Assim vos diz o Senhor vosso Deus, neste tempo conhecido por vós como noite, mas que eu escolhi para vos visitar com a minha presença. Vos despeço com a minha paz e vos afirmo a minha promessa, porquanto eu sou e não nego as minhas palavras. Assim vos diz o Senhor vosso Deus nessa noite. Pedro estava encarcerado, Obrigado, Deus. Obrigado. mas a igreja estava orando. A igreja estava unânime orando por Pedro. A oração da igreja é: feche seus olhos, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Feche seus olhos, liberta Pedro. Imagina Maria, Marta, Lázaro, a mulher do fluxo de sangue, o ex-leproso, o homem da mão mirrada, o cego de Jericó, o ex-cego, todos ajoelhados, dizendo: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, salva Pedro, salva Pedro, salva Pedro. Aleluia. É maior, mais forte com a K-40, é mais forte com a ponto .40, é mais forte com a calibre 12, é mais forte que a bomba de Hiroshima, é mais forte, meu amado, que um tanque de guerra. Oh, aleluia. É mais forte que a bomba atômica. Oh, aleluia. É muita força. Você não entendeu a força que o joelho dobrado tem. Você não entendeu a força que uma boca no pó tem. Você não entendeu a força que um clamor na mão. Ei. Se você orar, Deus muda o teu marido. Se você orar, Deus muda a tua casa. Se você orar, Deus muda a tua vida. Se você clamar, Deus entra no teu lar. Ei, você não entendeu. Tem muita força no dobrado do teu joelho. Tem muita força na oração da madrugada. Tem muita força no clamor matutino. Tem muita força naquela oração do meio-dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É muita força. Aleluia. Eu imagino a igreja orando. Quando a igreja começa a clamar, o céu começa a mover. Fecha o teu olho, por favor. Eu já estou terminando a minha rica oportunidade. É assim que funciona. A oração vai onde você não vai. A oração entra onde você não entra. A oração muda o que você não muda. A oração resolve o que você não resolve. Eu vou falar de uma forma clara para você entender. Deus está dizendo para algumas irmãs aqui: para de discutir com teu marido e só ora por ele. Para de bater boca com teu filho e só ora por ele. Você discutir não vai mudar o teu marido. Você colocar o dedo na cara não vai mudar o teu marido. Você ameaçar que ele vai para o inferno não vai mudar o teu marido. É só orar. É só orar. Essa oração vai fazer mudar as coisas. A oração é que vai mudar a tua casa, a tua vida. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Vem comigo, por favor. Aleluia, aleluia. Vem comigo, por favor. Quando Pedro está encarcerado, a igreja está orando com seus olhos fechados. A igreja não estava pedindo uma casa nova. A igreja não estava pedindo uma moto, um avião. A igreja não estava dando um copo d'água da vitória. Aleluia. A igreja não estava dando óleo para ungir casa, ungir carro, ungir chave. Meu Deus do céu, é tanta coisa sendo ungida. Sendo que a Bíblia diz que é para ungir o enfermo. Quando
transforma-nos de novo. A Bíblia não manda dar travesseiro do bons sonhos, travesseirinho ungido. O bons sonhos é uma consciência tranquila. Quer ter bom sonho? Tem uma consciência tranquila. Não tenha amante, não seja amante, não seja um safado, sem vergonha, um pilantra. Tem uma consciência tranquila que você vai dormir. A Bíblia não manda tomar água ungida. Vai dar barriga d'água, mas não vai receber vitória, porque a vitória não está no copo d'água, a vitória está na conversão. A Bíblia diz: toma a tua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. A Bíblia não manda pegar rosa ungida. Eu vi um obreiro lá em Minas Gerais, é um pilantra, não tem temor de Deus, cheiradores de cocaína, safados, descomprometidos, canalhas, que estão explorando a noiva do Cordeiro, que estão deturpando a moral da igreja. Me perdoe, pastor, me perdoe, eu sei que talvez vocês vão ficar assim comigo, mas para provar que vocês me amam, me chamando ano que vem. Quero ver se me perdoou mesmo. Grande é o teu poder, Jesus. Se não chamar ano que vem, é prova que não perdoou. Tu és real, Jesus. Aleluia. Escute aqui. Uma geração de obreiros que não tem temor de Deus. Gente que veste de branco, parecendo pai de santo. Abana, Ebarramá, Nacomá, Seba, Oramana, Ekabada, Suramá. Já vou terminar. Eminamá, Calabasúria. Esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia não te manda pular o Jordão. O evangelho da Bíblia não te manda andar no tapete de sal. O evangelho da Bíblia não te manda colocar rosa atrás da porta. Qual é a diferença da rosa para a Ruda? Qual é a diferença da rosa para Maria? Qual é a diferença do copo d'água para São Judas Tadeu? É tudo idolatria. Tanto São Judas como o copo d'água. É tudo heresia. Tanto a rosa ungida como a Ruda atrás da orelha. O evangelho diz da seguinte maneira: quem tem duas mulheres larga uma e fica só com a dele. O evangelho diz: quem anda pelado veste roupa. Quem não compra e compra e não pagava, paga. Quem adultera não adultera mais. Quem prostitui não prostitui mais. Evangelho é renúncia. Tu és real, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nossa, Grande é o teu poder. melhorou. É porque molhou, né? Coloca para secar e me perdoa. Se eu não fosse, eu teria que fazer mesmo. Fecha seus olhos que eu vou tua cabeça. Evangelho que a moça dorme com o namorado. Evangelho que o namorado dorme com a namorada. Isso não é evangelho. Você não é crente. Você não é Ebarrava no Cavaçoa. Eria Ava Nico Chae Nika Boko Nufa. Você não converteu de verdade. Se você está numa treta, você não converteu. Se você está envolvido com um esquema, você não converteu. Esse evangelho é isso que eu ia falar. Obreiros da Minas Gerais, gente lá em Minas Gerais, que amarrou várias vassouras, levou para o monte e consagrou as vassouras. E começou a vender vassoura ungida para varrer a casa. Eu quero ver quando Jesus começar a pegar essa cambada. Eu quero ver quando Jesus pegar essa cambada. Ele vai sacudir como sacode a figueira. Ele vai balançar esse espírito de Balaão. Esse espírito de Balaão. Mas essa noite Deus não vai usar jumenta. Essa noite Deus vai usar profeta. Sai da reta, Satanás. A igreja é santa. Sincretismo religioso.
O que é sincretismo religioso? Na teologia sistemática, sincretismo religioso é quando eu uso um objeto para estimular a fé de alguém. Isso é idolatria. Idolatria. Poluição visual. O que é poluição visual? O que mais tem é calcinha aparecendo na igreja brasileira. Não, grita, fala a Deus, não sei se é. Ah, Deus estampa a fonte. Usa ele. O que mais tem é calcinha aparecendo na igreja brasileira. A nudez entrou na igreja. Mas eu vou falar, Jesus, eu vou falar. O senhor sabe, o senhor me conhece. O senhor me colocou na lista desse congresso, não é à toa. O senhor me chamou aqui porque eu sou profeta. Eu tive dificuldades para chegar aqui, mas Deus me trouxe porque eu sou Atalaia e Deus quer gritar nesse lugar. Deus quer gritar. Vergonha na cara não é dom. Vergonha na cara aprende em casa. Tem coisa que não é doutrina, é vergonha na cara, é pudor, é temor. Doutrina é de Gênesis, Apocalipse. Agora tem coisa que é falta de brilho, é falta de vergonha, é falta de temor. É gente que veste e olha no espelho e diz: eu vou arrebentar lá. Hoje eu vou arrasar sua surucucu do pescoço grosso. O Espírito Santo vai pisar na tua garganta, sua jiboia. Vai tirar o teu veneno e vai te provar que quem aparece na igreja não é a tua coxa. Quem aparece na igreja é a perna do Rei da Glória, que está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Poluição visual. Poluição auditiva. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Poluição visual. Primeiro, nudez, lascívia, imoralidade. Mulherada casada andando pelada. Cadê os homens da casa para colocar limite nessa mulher? A mulher tua, embrulha ela. Glória a Deus. Tu és real, Jesus. Embrulha tua mulher para você não ter que passar vergonha. Porque onde eu for pregar, se a sua mulher estiver nua, eu vou descer a porrete. A igreja é tua, Deus. E eu não tenho medo de você nem de cara feia. Uma coisa que eu não tenho é medo. Deus arrancou o medo da minha alma. Eu tenho temor de Deus, mas não tenho medo de homem. Porque a Bíblia diz em Lucas: não tem mais o homem que mata o corpo e nada mais pode fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei a Deus que mata o corpo e que lança a alma no fogo do inferno. Fecha o teu olho. Você acha que é o diabo que manda para o inferno? Não é. É Deus que vai jogar no inferno. É o próprio Deus que vai jogar os rebeldes no inferno. Deus vai dizer: aparta de mim, vós que praticai a iniquidade. Poluição visual, sensualidade na igreja, nudez. E eu estou falando porque está demais. Não é que alguém vestiu uma roupa mais ou menos, tal, porque mulher tem esse negócio, né? Mulher tem 10 pares de sapato, a bagagem fala assim: não tem nada para calçar. E eu digo: isso é uma mulher ou uma centopeia? Mulher é tudo igual, elas arrumam, tá boa a roupa, você fala assim: tá. Ela fala: então vou trocar. Aconteceu isso comigo no domingo passado. Ô amor, o que você acha? Tá bom? Eu falei: não, tá linda. Então peraí, vou tirar essa aqui, então vou colocar outra. Eu falei: meu Deus do céu, eu não tô entendendo sua mãe, Raia, vambora. E a pequenininha, a mesma coisa: deixa eu trocar, deixa eu trocar. Já nasce querendo trocar. Eu não estou falando da pessoa vestir, irmão. Você pode colocar a tua melhor roupa para cultuar, mas é a melhor roupa, não é mais curta.
Fecha teu olho, você que não é casada. Quando a gente vai na feira comprar, o tomate que está na frente a gente não pega, porque já foi amassado. Quem faz feira sabe o que eu estou dizendo. Geralmente o feirante coloca as batatas que caem no chão por cima. Os tomates que está quase apodrecendo, coloca por cima, porque ele quer vender, ele quer sair rápido daquele produto para ficar um novo por baixo. Então aprenda algo. Tudo que está à mostra demais não vale nada. Você já viu ouro jogado pela rua sem ter que garimpar? Já viu diamante jogado pela rua sem ter que garimpar? Tem que meter um tucho de água, tem que meter a picareta, tem que cavar, passa por camada de lodo, de barro, para achar a pedra preciosa lá no fundo. Tudo que é bom está escondido, tudo que é bom está reservado, tudo que é bom está guardado, tudo que é bom é privado. Aleluia! Tu és fiel, Jesus! O que está mostra demais, Iabá. Não, mas vamos lá. Primeira, poluição visual. Segunda, poluição auditiva. Poluição auditiva, sim. Dentro da igreja, sim. Hinos que cantam, chama Jesus de você. Hinos heréticos. Paulo e Silas, cantar o quê? Pregar o quê? Cantar o quê? Pregar. Que dia que Paulo e Silas ficou em dúvida do que pregar e cantar? Porque dúvida é medo, e medo é a ausência de certeza de que vai acertar ou que vai alcançar. Então eu vou te provar que Paulo e Silas não têm aquela conversa fiada como se canta por aí. Primeiro porque Paulo falou assim: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é ganho. Eu não sei se vivo e eu não sei se eu morro. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não tenho apego à minha vida. Se eu morrer tá bom demais. Sabe o que é isso, irmão? Paulo nunca falou pregar o quê? Fiel, Jesus! Aleluia! Porque se Paulo fala isso, ele tem dúvida concernente à sua salvação. Esses homens, eles iam para a morte feliz. Quer ver o comportamento de Pedro? A igreja está orando, Pedro está desesperado. Você acha que Pedro está assim no cascão? Pregar o quê? Cantar o quê? Mas sabe o que é isso? Isso é falta de escola dominical. Isso é falta de leitura bíblica. Composições que evacionam o homem. Minha segunda pele, minha cara metade. Minha carne, minha segunda carne. Que miséria é essa? Que desgraça é essa? Onde é que está a adoração nessa miséria? Onde é que está Jesus nessa porcaria? Onde é que está o nome de Jesus? Não é para adorar Jesus? Para que está adorando o homem? Você veio aqui para me adorar? Você veio aqui porque eu sou semideus? Eu sou um pedaço de barro. Eu sou um monte de argila. Eu sou um bocado de pó. Se Deus tirar o fôlego, eu caio por terra. A adoração aqui é para Deus. A glória aqui é para Deus. A honra aqui é para Deus. O louvor aqui é para Deus. Tu és real, Jesus! Aleluia! Maravilha, Deus! Oh, grande... Poluição auditiva. Gente cantando coisa que não devia cantar nos púlpitos do Brasil. E os crentes estão voando nesse negócio. Feche os seus olhos. E os crentes estão cantando, indo na praça, por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não para refletir. Porque o importante é sentir o arrepio. Porque o importante é liberar uma lágrima. Porque o importante é sentir quebrantado. Vamos lá que eu já vou terminar minha oportunidade. Poluição auditiva. Poluição visual, que eu falei primeiro. Poluição visual é a nudez no templo. Poluição auditiva é todo tipo de música, de hino, pregações. Vassoura ungida é um absurdo. É um absurdo. Caneta da vitória é um absurdo. É uma profanação. São piores que os profetas de Baal. Crente
Eu vi um pregador, irmãos. Eu estava lá em Curitiba pregando. Eu vi um pregador falando: a oferta é uma semente. Até aí é verdade. E se é semente, ele pegou os envelopes e jogou no chão. Vem buscar sua semente aqui. E o povo que não lê Bíblia saiu catando envelope no chão para ofertar 50 e 100. E já reparou que quando é malandro o povo oferta? Quando é malandro o povo dá. Agora não é dizimista na igreja dele, não é ofertante na igreja dele, mas quando vê um malandro abrindo do lençol, quando vê um malandro levantando oferta, pedindo celular, pedindo relógio, mas Deus vai pegar essa cambada, Deus vai pegar esse povo, Deus vai acertar essa gente. Jesus está voltando, irmão, está chegando a hora. Nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve, em nome de Jesus. Em meio tanto entulho, em meio tanta bagaceira, em meio tanta heresia, eu vou fazer das palavras de Paulo as minhas palavras, deixando para trás todo o embaraço, seguimos para o alvo, que é Jesus de Nazaré. Então deixa o embaraço e avança, meu irmão. Esse embaraço. Oh, grande Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá, eu vou terminar já. Eu prometi pra mim que eu ia ficar mais calmo pregando. Eu falei: vou ficar mais calmo. Tá acabando minhas agendas. Ou então quando eu tenho agenda, eles dizem assim: não prega daquele jeito não, prega do outro jeito. Já vou, peraí. Prega daquele jeito. Ah, eu tenho uma boca também. Pega Falando nisso, irmãos, a inversão de valores dentro da igreja. Homens que cantam igual mulher, homens que vestem igual mulher, homens que falam igual mulher, homens todo efeminado que canta no tom de menina, que fala no jeito de menina, que veste no jeito de menina, as calças brilhantes coladas, as sobrancelhas feitas, as unhas feitas. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa homarada no salão, essa homarada rodando touca, essa homarada relaxando o cabelo. Cadê os homens que peneiravam areia? Cadê os homens que viravam concreto? Cadê os homens que pegavam cimento nas costas? Cadê os homens que capinavam branqueara? Cadê os homens que furavam buraco com a cavadeira, com a boca de lobo? Cadê os homens que arrancavam pedra com marreta e que usavam picareta? Cadê os homens que peneiravam areia no sol quente e carregavam brita? Esses homens estão em extinção. Agora chegou a era dos homens efeminados, da mão fina, da unha feita, da sobrancelha feita, do cabelo relaxado, da calça apertadinha, do sapato, do tênis rosa, meu Deus, da calça bonina de bolinha, da calça lilás, mas a poder no sangue do Cordeiro. Satanás, eu te repreendo. A igreja é santa, será arrebatada. Os homens efeminados e mulheres que pregam igual homem. Tá rindo até aqui. Esse tá tão bravo comigo que não conseguiu rir. Até ele me deu a toalha ontem, eu enxuguei que eu tava falando: pode levar. Bora levar essa toalha pra você. Falei com minha esposa: amor, sabe aquilo que eu fiz raiva nele? Me deu a toalha. Falei: então continua fazendo raiva pra você ganhar mais coisas. Aleluia, Jesus. Mulher que prega com tom de voz igual de homem. Porque Deus vai fazer. Deus vai mover o céu aqui essa noite. Você está sentindo Deus aí? Deus vai operar na sua vida. Eu digo: mas menina é menina e menino é menino. Deus não coloca Fanta na garrafa de Coca e não coloca Coca na garrafa de Fanta. Deus não erra a embalagem. Macho é macho e fêmea é fêmea. Pode pregar, minha filha, mas seja você. Pode pregar, meu filho, mas seja macho. Eu não estou censurando mulher pregar.
Senhor. Eu falo, estou embora. Já pensou se eu for abraçar aquele trem macio, cabelo cheiroso, trem macio, eu pego na mão e falo, meu Deus do céu, fica abraçando essa manhã, eu só vou arrumar mais menino. Já pensou se eu abraçar, você vai falar no meu ouvido assim, a paz do Senhor. Como é que foi a viagem, varão? Meu Deus do céu. Pega as malas e volta correndo. Feche seus olhos, por favor. Mas sabe o que é isso? É porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando ouvirem essa mensagem, vão bater em mim, mas bater tanto. Só que sabe qual o segredo do meu ministério? As pancadas que eu tomo. O segredo do ministério são as pancadas. O interessante é que existe um processo no barro. O barro, quanto mais ele é pisado, mais ele é purificado. Quanto mais o barro é amassado, mais as impurezas saem. Sabe por que tem alguns anos que eu prego o evangelho e estou de pé ainda? Porque eu não me tornei um mito na igreja. Porque eu não me tornei um ídolo. Porque eu entendi que toda a glória pertence a Deus. Toda a honra pertence a Deus. Todo louvor e adoração pertence a Deus. Eu entendi que as pessoas podem ter simpatia pela minha pessoa, podem me admirar e podem me amar e devem me amar e orar para que eu continue de pé. Mas eu entendi que isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor que ninguém, maior que ninguém. Eu também preciso da cruz. Eu também quero subir no arrebatamento. Eu também quero ouvir a voz de Deus e morar na glória. Aleluia! Oh, glória, aleluia! Vou terminar minha oportunidade com um pesar muito grande. Já estou terminando minha oportunidade. Olha o que o texto diz. Eu falei sobre poluição visual, poluição auditiva. Falei a respeito de inversão de valores. Foi bom eu ter me lembrado aqui. Homem parecendo menina, menina parecendo menino, e é um negócio estranho. Verso de número 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava fazendo o quê? Responde mais alto. Pedro estava? Pedro estava acorrentado e estava? Dormindo. Espera aí. Como é que alguém que vai morrer amanhã consegue dormir hoje? Como é que alguém que está predestinado, destinado à morte amanhã, consegue dormir? Ele estava dormindo entre 2 soldados, pastor Sérgio. Um soldado de um lado do outro, e Pedro foi lá e enroscou no meio dos 2, colocou a cabeça no pé de um soldado e começou a dormir ali. Escute aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda: para dormir no meio da luta, tem que ter certeza de que amanhã tem a solução do problema. Pedro estava ali, mas ele estava convicto de que o amanhã dele pertence a Deus. Quer uma prova? Nós somos tão fracos que quando a conta de luz vence, nós perdemos o sono. Nós somos tão fracos que quando o boleto do carro vence, nós não conseguimos dormir. Nós somos tão fracos que se amanhã nós temos que fazer alguma coisa importante, a gente já passa a noite toda sem dormir. Agora imagina só, Pedro ia morrer no outro dia e ele consegue dormir. Se fosse você, se você fosse morrer amanhã, não, porque se você fosse morrer, se eu fosse morrer, é uma causa natural. Se alguém fosse te executar, te matar amanhã, você dormiria? Você deitaria na cama e dormiria? Na cama e dormiria? Pedro sabia que ele ia morrer no outro dia. Eu imagino Pedro ouvindo o carrasco amolando a espada, o carrasco passando a espada na lima, e Pedro ouvindo o barulho da espada sendo afiada, e ele dormindo. Eu imagino o soldado falando: Pedro, amanhã você morre. Amanhã já passou a Páscoa e amanhã você morre.
Amanhã sua cabeça rola igual de Tiago. Eu imagino você falando assim: ele vai morrer igual morreu Estevão apedrejado. Eu imagino outro falando assim: ele vai morrer igual morreu João Batista. Eu imagino outro comentando: ele vai morrer igual nós mandamos matar Jesus e pendurar numa cruz. Eu imagino Pedro deitado entre dois soldados, e antes de dormir Pedro falando: Jesus morreu crucificado. Aleluia, aleluia, aleluia. João Batista morreu decapitado. Aleluia, aleluia, aleluia. Estevão morreu apedrejado. Aleluia, aleluia, aleluia. Tiago morreu decapitado. Aleluia. Eu imagino Pedro dizendo: amanhã eu vou morrer. Feche os seus olhos, por favor. Com seus olhos fechados. Sabe por que João Batista morreu? Porque João Batista saiu do interior e veio para a capital e começou a pregar, e encontrou Herodes num carro com uma mulher que não era dele, e falou: Herodes, a mulher que está contigo não é tua. A mulher dançou na frente de Herodes. A mãe mandou a mulher pedir a cabeça de João Batista para Herodes. João Batista perdeu a cabeça porque denunciou o pecado de Herodes. Sabe por que Estevão morreu apedrejado? Porque Estevão estava no sinédrio e ele começou a discorrer a sacrossanta escritura, a Torá. E quando ele começou a discorrer a palavra, os homens ficaram irados, porque os homens em pecado não gostam de ouvir a palavra. Arrastaram Estevão apedrejado até a morte. Sabe por que Jesus morreu? Porque Jesus falou assim: o meu reino não é aqui, o meu reino é de outro mundo. E alguém disse: logo então tu és rei. Alabaxandaraia. Se eu quisesse, Jesus disse: meu pai enviaria uma milícia de anjos que me livraria. Mas o meu reino não é daqui. Mataram Jesus. Sabe por que Tiago morreu? Porque Tiago pregava a verdade. E agora Pedro está na lista. Ele vai ser o próximo a morrer. Só que em meio a toda essa diversidade, Pedro não tem a sua vida por preciosa. Eu te convido para colocar assim de pé. Eu quero terminar com um pesar muito grande. Eu quero terminar com um pesar muito grande, no sentido de que o trabalho está muito bom. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o Ministério Shalom aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da pastora. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe Davi pelo contato. Deus guarde os irmãos. Ore pelos meus filhos. Ore pela Raila, que tem 8 aninhos. Ore pelo Azaf, que tem 5 aninhos. E lembrem da Emanuele, que tem 70 dias de vida. Ore por ela. A Raila eu chamo de filezinho do pai, porque ela é magrinha. O Azaf eu chamo de colchão duro, porque ele é gordinho, comilão. E a Emanuele eu chamo ela de toicinho, de tão gorda que ela é, irmãos. Ela nasceu com 4,850 kg e 52 centímetros. Eu acho que eu mandei a foto pro Davi, não mandei? Cadê o Davi? Eu te mandei a foto, mandei? Toda bochechuda. Eu falei: Deus, isso é um pedaço de toicinho, de tão gordinha que ela é. E orem por minha esposa, para que Deus possa guardar as nossas vidas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pedro estava dormindo. E dormir em meio à luta é certeza de que Deus vai agir. Só dorme em meio às lutas quem tem certeza de que Deus está no controle. Só dorme em meio aos problemas quem tem certeza que Deus é poderoso para fazer milagres. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu já quero te agradecer por estar aqui até agora. Não vá antes da bênção apostólica. Eu penso que você espera a bênção, ficou até agora. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Fica o meu abraço a toda a cidade. Meu abraço às autoridades da cidade. Eu espero que a minha passagem aqui contribua para o crescimento espiritual da cidade e da igreja em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja Shalom. Deus abençoe o congresso Despertar pelo 6º ano, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. É um congresso novo, com a unção de um congresso sério. E guardem de vocês que quantidade não é qualidade. Isso não é qualidade. Essa estrutura toda aqui não foi montada para uma quantidade de pessoas, foi para a glória de Deus.
Tudo isso aqui é para a glória de Deus. Aleluia. Eu prefiro um crescimento gradativo que aquele crescimento instantâneo. Porque quando algo cresce gradativamente é saudável. Quando algo cresce de uma vez é doença. É doença. Crescimento rápido é sinônimo de inchado. E se está inchado, está doente. Inchaço é doença. Então o crescimento tem que ser gradativo. Persevere, irmãos. Não para. E se Deus permitir, ano que vem, e se eu conseguir o que eu almejo, eu quero mandar uma ajuda para vocês. Quero que Deus me dê condições de mandar uma ajuda. O pastor aqui está no meu projeto. Ele sabe disso, está no meu projeto. Eu vi ele, fui lá abraçar ele para lembrar ele que está no meu projeto. Eu estou lá em Minas, mas eu fiz uma aliança com ele. E Deus me dando a graça de cumprir aquilo que ele me falou que eu ia fazer. Se for agora, ele está no meu projeto. Eu quero também abençoar os irmãos. Os irmãos terão notícia se for agora. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Daqui a um bocadinho de tempo. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Sabe, irmãos, quem prometeu é fiel. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, que eu levanto a minha voz em oração para interceder por este povo que está aqui de pé até agora, ouvindo a tua palavra. Hinos espirituais foram cantados, palavras foram ministradas da tua parte, Senhor da glória. E este povo, Senhor da glória, ficou aqui sedento à beira da fonte, recebendo das águas que emanam do altar do Senhor, ó Pai. Ó Deus, para saciar a sede deles, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor que é pão para o faminto, água para o sedento, remédio para o enfermo, abrigo para o desamparado, sombra para quem está no sol da provação. O Senhor, ó Pai, que é refúgio para quem está sendo perseguido. O Senhor que é escudo para quem está em guerra. O Senhor que é leão da tribo de Judá, a bandeira para quem está sem direção. O Senhor que é o guia, que é o aio. O Senhor que é o consolador, o renovador, o restaurador. O Senhor que se faz presente aqui em meio a essa multidão. Eu lhe glorifico pelo sexto, meu Pai, aniversário desse congresso. Eu lhe glorifico pelo fechamento desta rua, pela equipe de som, pela igreja Shalom, meu Pai, que tem no coração o propósito desse projeto. Eu lhe glorifico pelos vizinhos, meu Pai, que até agora ouviram a palavra e não manifestaram o contrário. Eu lhe glorifico por esta cidade, Senhor da glória, que liberou o alvará. Meu Deus, pelas autoridades da terra, meu Pai, que auxiliaram esse trabalho. Eu lhe glorifico pelo corpo de obreiro, por cada cooperador, por cada irmão que carregou uma cadeira, carregou um banco, esticou um fio, carregou uma bandeira, carregou uma água. Ó Deus, no Senhor tem galardão, tem resposta, tem vitória. Eu lhe glorifico pelos irmãos que buscaram, os cantores, que me buscou, que levou, que vai levar, que vai fazer comida, que trabalha, que faz, que entra, que sai. Ó Deus, no Senhor é uma recompensa. Eu lhe glorifico, Pai, porque o Senhor não paga somente com dinheiro. O Senhor paga com saúde, o Senhor paga com paz, o Senhor paga com libertação, o Senhor paga com felicidade. O Senhor não dá somente prata e ouro, o Senhor dá longevidade de dia, o Senhor dá livramento, dá escape. O Senhor guarda, prospera, fortalece, sustenta. Ó Deus, eu lhe glorifico pelo pastor que veio da Bahia. Guarda o teu servo, o ministério do teu filho, Alabracavacérica. Ó Deus, eu lhe exalto, eu lhe bendigo, eu lhe enalteço, eu engrandeço o teu nome. Eu lhe dou a glória, eu lhe dou a honra, eu lhe dou louvor, adoração, domínio. Eu engrandeço o teu nome pela vida do teu servo, pela casa do teu filho, pela família do teu filho, pelo ministério. E lhe peço ajuda do teu servo, prospera o teu filho, abra uma grande porta financeira para esse homem. Alabracavacérica. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Alabracácia. Nas tuas mãos estão todas as coisas. Ó Deus, surpreenda esse homem com milagre quando ele regressar para sua terra. O mandarabachai, que ele possa ter uma resposta, um sinal. Alabracavacérica. Ó Deus, eu lhe glorifico pela chave que será entregue nas mãos dele. Alabracácia. Eu lhe glorifico pelo documento. Alabracavacérica. Eu lhe exalto porque o Senhor é o avalista, o Senhor é o fiador, é o Senhor que aprova a ficha. Alabracavacérica. O Senhor é quem realiza sonhos, projeto e desejo do coração. Eu lhe exalto, Senhor da glória, porque eu vejo um anjo indo no banco Itaú agora.
o mando calavassai, o mando nai assume Miquiel e Rai. Eu vejo o Senhor da glória, ele adentrando numa agência, alabracabacéria, obriacalabracabacéria, ó Deus, e movendo os papéis. Mas eu vejo também, Senhor da glória, um homem chamado Roberto, alabracabacéria, numa agência do BBB, do Banco do Brasil, alabracabacéria. Eu vejo os papéis na mão de Roberto, alabacéria, alabracabacéria. Eu vejo uma provisão, uma providência, alabracácia. Ó Deus amado e santo, esse homem diz, alabracabacéria, na mente dele: será que eu vou ver? Será que eu vou tomar posse? Mas meu Deus, assim como eu sei que o Senhor vive, assim como eu sei que o Senhor reina, e eu sei que o Senhor está aqui nesse altar, e eu sei que o Senhor é presente, por mais que alguns duvidem, por mais que alguns não acreditem, ó Deus, esse homem vai sentir o cheiro da tinta nova, esse homem vai pegar uma escritura na mão, esse homem vai pegar a escritura, vai segurar uma chave na mão e vai dizer: Deus está abrindo uma grande porta, e através dessa porta eu vou ter estabilidade, eu vou ter condições. Uramanacala.